Já? Tá valendo? Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Já, podcast do site jamildo.com. Hoje falando de economia, não apenas de política. E a gente vem aqui louvar uma grande iniciativa do mercado imobiliário local, que é trazer um evento nacional para a nossa querida cidade, capital pernambucana, Recife. 22º Congresso Nacional do Mercado Imobiliário, CONAMI, de 29 a 30 de outubro agora, no Recife Expo Center. Conta com os patrocínios, que é sempre importante, Superlógica, CNC, RB e Ticket, Grupo Fed Corporation, Sem Parar Empresas, Almar, é isso, e DPOnet. Para a gente falar sobre esse assunto tão importante que é o mercado imobiliário, a gente trouxe aqui duas feras, não é? A nossa querida Marta Ponzi, uma das organizadoras do evento, ao lado do Márcio Gomes, que é o presidente do Secov, ela que é diretora de comunicação e eventos do Secov, formada em administração pela UFPE, MBA em gestão de pessoas e gestão por projetos da FGV, sócia diretora da Marvan, administradora de condomínios. Seja muito bem-vinda. E, em paralelo, claro, não posso deixar de citar também, Tiago Monteiro, meu colega de CBN. Muito prazer tê-lo aqui também. Com mais de 15 anos de experiência no setor, economista e colunista titulado de Economia e Finanças e Investimentos da CBN Recife e da Nova Brasil Recife. Mais de 20 anos como investidor, professor e palestrante. O cara de ser investidor já é um prodígio, né? Porque não falta muito, para muitas pessoas não falta dinheiro. Ou, aliás, falta dinheiro. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme a gente estar falando aqui de economia, falando do mercado imobiliário. Palavra com vocês inicial. Vou me apresentar, então, um pouquinho, Tiago. Como você falou, eu sou Marta, né? Sou diretora do Secov. E a gente vem, Jamildo, há cerca de um ano, né, trabalhando muito em cima do CONAMI. O CONAMI é o Congresso Nacional do Mercado Imobiliário. Ele é feito a cada 2 anos, né, em algumas cidades do Brasil. O último foi em Belo Horizonte. Antes foi em São Paulo, teve em Salvador, e Recife foi sede em 97. Né? Então, foi o primeiro maior congresso do mercado imobiliário em linha reta da América Latina. Agora vai ser o segundo. Pois é. E aí é um congresso, né, que abrange todas as áreas do mercado imobiliário. Então, vai desde a construção civil, as administradoras de imóveis, as administradoras de condomínio. A gente também está trazendo muitos temas para os síndicos, né, porque a gente entende que o síndico tem um papel importante dentro desse mercado. A gente está aí com palestras com grandes nomes, né, a nível Brasil, e palestras internacionais. A gente está trazendo 2 palestrantes de fora, do Chile e da Espanha, para poder trazer um pouco da experiência deles naqueles mercados de fora. E aí quem está aqui dentro entender um pouco como é que funciona, né? Tiago está aí também, que vai dar a nossa palestra sobre economia. Então, assim, eu acho que vai ser uma grande oportunidade para as pessoas daqui do mercado local de irem participar de um congresso a nível nacional, né, que a gente se desloca muito, né, para São Paulo, para Rio, mas a gente realmente vai trazer aqui palestrantes de grandes nomes. Vai ser um sucesso, não tenho a menor dúvida. Inclusive, quer dizer a senhora que eu sou quase síndico. Eu sou casado com a síndica, então, por tabela, eu sofro todos os problemas, né, que são da administração. Já sei um pouco. Já entende, né? Leve ela, viu, Jamildo? Com certeza, com certeza. Tiago Monteiro, me fale lá de sua expectativa. Você vai fazer uma palestra sobre perspectivas para 2026 e seus reflexos no mercado imobiliário, né? Dá para adiantar aí imobiliário. Dá sim, Jamildo. Uma palhinha. Vou dar um abraço pessoal que vem acompanhando a gente. Então, quando a gente fala de economia, todo mundo tem logo medo, né? Nossa Senhora, lá vem um monte de números, estatísticas. Mas não, a gente vai trazer uma coisa bem leve, bem tranquila. A gente vai fazer um comparativo, Jamildo, da economia nacional com a economia local e, ao mesmo tempo, trazer para um segmento que vem descolando de tudo que a gente vem acompanhando no mercado de uma forma geral. Se a gente for levar em consideração os últimos 2 anos, pelo menos em termos de números, a gente vê que a inflação do aluguel vem subindo. Recife é a 3ª capital mais cara quando a gente fala de aluguel. A gente vê também que o estoque de imóveis novos está diminuindo porque as pessoas estão comprando muito. E mesmo contra todos os dados, porque a gente tem uma taxa de juros muito elevada, teoricamente deveria desestimular
o consumo, mas muito pelo contrário, a gente vê o consumo sendo muito efervescente. Quando a gente fala de imóveis, a gente vê muitas oportunidades. E é sobre oportunidades que a gente vai conversar nesse segundo maior evento em linha reta da América Latina. O mercado imobiliário. Olha, voltando aqui para especificamente, Ponzi, sobre a sua palestra, condomínios, tendências, desafios e polêmicas. Uma coisa me chamou aqui a atenção, porque vocês têm questões relacionadas às plataformas de locação por temporada, instalação de carregadores de veículos elétricos, outras situações que vêm gerando debate dentro do segmento condominial. Me chamou a atenção aqui especificamente esse dos carregadores, porque lá no prédio foi muito isso. Uma boa parte, eu acho que a maioria, contra, porque não ia ser beneficiado, ou que não quer ter carro, ou que não imagina que aquilo valoriza o próprio empreendimento, né? Isso. Porque outras pessoas, um vende, outro vende, e aí daqui a pouco vem um dono, né, mais moderno que quer usar um carro eletrônico. Então, é uma valorização. Eu não tenho carro eletrônico, mas eu vou ter para ter, porque, considerando todos os riscos que os bombeiros falam, que você cumpriu as regras todinhas, acho que é uma inovação boa. É mais ou menos como se eu me recusasse a usar a máquina aliás, continuar na máquina de escrever e não usar o computador. Então, como é que está essa discussão no seu setor? Né? Eu imagino que bem apaixonada. Veja. E já ajuda a pacificar as reuniões, que normalmente são muito tranquilas, né? Não, e essa de carro elétrico tem sido tranquilíssimas. Veja, carro elétrico realmente é uma tendência, né? O que a gente vem já há algum tempo trabalhando, recebendo as recomendações do Corpo de Bombeiros. Recentemente, a governadora saiu com uma recomendação, né? Aí começa a discussão. Recomendação não é norma? Recomendação não é obrigatório? É uma recomendação. Se ela está recomendando, você tá porque... escudado, né? Exato, porque ela tem uma base, né, para fazer essa recomendação. A gente precisa entender todas as vontades, né, daquela pessoa que comprou o carro lá atrás e instalou o carro. E teve síndico que nem soube dessa instalação, foi saber depois, que já estava instalado. Sério? E aí, sério. Corajoso essa pessoa, né? Exatamente. Aí, quando o síndico foi saber, não, eu instalei conforme a norma do local que eu comprei o carro, né, da marca, enfim. E aí, isso foi aumentando gradativamente. E aí os problemas foram aparecendo, né? Porque o primeiro problema era na questão da forma da instalação. Então, só estava todo mundo preocupado com se aquela instalação estava sendo bem feita e por um profissional adequado. Depois, os condomínios começaram a ter problemas na parte elétrica. Eles não davam conta da quantidade de carregadores que estavam sendo colocados. E aí, no meu condomínio, teve 2 dias seguidos que o disjuntor desarmou. Exatamente. Né? E aí começou a polêmica em cima. Será que cabe, né, aquela quantidade de carros elétricos que estão sendo instalados dentro daquele condomínio? Né? Foi o segundo viés. E aí veio a questão da segurança. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um navio, né, que teve um problema com um carro elétrico dentro e o navio teve que ser afundado, porque não conseguia se apagar a bateria. E aí começou outra discussão. Aí foi quando entrou Não podia realmente... jogar o carro não pela... Mais fácil. Pois é. Mas isso foi uma polêmica muito grande no nosso setor, né? Eu acordei no outro dia e só tinha 50 ligações em relação a isso, porque os síndicos, que são responsáveis civil e criminal pelo condomínio, segurança, né? começaram a se questionar. Será que isso é seguro? Né? Será que da forma que está sendo instalado é seguro? Então, o debate saiu do viés da parte elétrica, se cabe dentro do condomínio, para a parte de segurança. E aí entra o Corpo de Bombeiros, né? E entra uma série de perguntas. Seguro? Se tiver um problema, o seguro vai cobrir? Né? O Corpo de Bombeiros, o que é que ele diz? E, enfim, depois de vários debates, o Corpo de Bombeiros Nacional, ele saiu com a diretriz e disse para cada estado fazer a sua normativa. A gente está aguardando, né, o corpo Nacionalmente ainda não tem uma orientação. Tem que ser assim, né? Tem uma orientação nacional. Tem. Mas ele também orientou que cada estado, né, desse a sua orientação, na verdade, desse uma funilada. Tem toda a recomendação. Também é uma orientação, né? Mas, assim, a gente está trabalhando e estamos aguardando o Corpo de Bombeiros de Pernambuco também sair com a normativa. Então, assim, é um debate extenso, é um debate em que alguns síndicos têm receio,
E aí o que a gente recomenda hoje é vamos seguir recomendação, vamos levar tudo para a Assembleia, até para ser uma discussão, abrir a discussão, né? Cada condomínio é um mundo. Enfim, mas é um debate diário, viu? Deixa eu perguntar, Tiago, você já tirou um pedacinho dos seus investimentos para comprar e investir em um carro elétrico? Como é que está no teu condomínio? Não, carro elétrico é uma discussão, acho que em todos os condomínios, né? Principalmente, eu moro num condomínio aquele bem mais antigo, que acho que quanto mais antigo, maior o condomínio. Eu sempre fui acostumado a morar em residências grandes e eu tenho 1,96 m, então assim... Tem que ser, né? Tem que ser, exatamente. E essa discussão da instalação, enfim, da preocupação, ela atende para todo mundo. E quando teve casos do carro apresentando algum defeito, a instalação não só derrubando a energia de uma forma geral, mas também apresentando algum tipo de defeito, aí isso vem à tona diversas discussões. Quando a gente fala de investimento imobiliário, como você mesmo falou, Jamildo, é importante destacar que a melhoria daquele condomínio, dentro da legislação, dentro de diversos aspectos, também é transferida, seja para um aluguel que a pessoa quer fazer, seja para uma venda futura. Ou seja, é um processo de valorização do imóvel. Então, essa discussão que a gente está acabando de trazer aqui agora... Não pode virar uma picuinha pessoal ali, né? Então, esse é o grande problema, porque se eu não tenho um carro, eu não quero. O benefício não vai ser para mim, mas a pessoa tem que pensar numa coisa um pouco mais macro. Por exemplo, uma reforma de fachada que vai deixar mais bonito, mais moderno, vai ter uma valorização quando for vender aquele condomínio, quando for fazer alguma coisa. Do mesmo modo que a adaptação para o futuro, porque a gente não está falando de uma coisa que é uma tendência, que é uma coisa que está a esmo por aí. É para onde o mundo está caminhando. Não à toa a gente está vendo aí tudo sendo digitalizado. A gente tem... Se a gente estivesse conversando há uns 10 anos, a gente estava discutindo a segurança de uma portaria remota. Sim. Que foi justamente quando começou a colocar nos condomínios, aí era segurança, e se chegar de noite e não pegar, e se não atender, babá. Hoje é uma tendência, basicamente, nos grandes condomínios que tem. Do mesmo modo que essa questão do investimento em um carro elétrico, ou inclusive em pontos elétricos, que não é somente o carro, existe motocicletas, existem outros instrumentos que também dependem muito dessa energia e da maneira correta de instalação. E o contrário também é verdade. Se você faz a instalação errada... Não pega de celular, não. A carga é maior, né? Não, porque se dissesse, vale também para celular. Vale para celular, exatamente. Mas, olha, antes de continuar, eu tinha anotado aqui, eu precisava fazer esse registro, passei batido. Como é que está a ansiedade de vocês? Porque acabei de fazer uma festa por 20 anos de jornalismo digital e você quase que é consumido pela ansiedade, querer que tudo dá certo. Né? Quer dizer a vocês que fiquem tranquilos, já deu certo, vai dar certo. E teve antes um campeonato nacional de basquete marcha que eu era presidente na época da associação, chamei para o Pernambuco e a gente fica muito angustiado para fazer tudo certo. Foi um sucesso maravilhoso, até hoje as pessoas falam. Então, como é que está a ansiedade para receber, preparativos? A ansiedade está grande, realmente. A gente, como eu falei, né, a gente já vem há um ano preparando minuciosamente o congresso, porque não é uma palestra, não é um evento de 4 horas, é um evento de 2 dias. Vem o pessoal exatamente dos Secov, inclusive nacionais, todos vêm, o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, enfim, aqui dos nossos vizinhos, né, Paraíba, Rio Grande do Norte. Então, a gente quer receber todo esse público da melhor forma possível e entregar realmente as melhores palestras, o melhor conteúdo que a gente conseguir entregar de forma que eles entendam e consiga abranger todo o mercado e toda a cadeia imobiliária. Né? Então, tem síndico que me pergunta, mas vai ter palestra sobre construção civil? Eu disse, mas você tem que entender de construção civil. Vai ter palestra sobre economia, sim, a economia é voltada ao setor imobiliário, que é onde você está inserido. Né? Então, a visão não é só para o síndico, só para o corretor de imóveis, é uma visão macro para a gente entender qual é a cadeia que a gente está inserido. Então, realmente, a gente está bem ansioso. Isso me dá a oportunidade aqui de falar. Não, acho que antes eu vou perguntar, colocar o Tiago aqui na rodada. CPF dos imóveis está em gestação, está começando a ser implantado, né, na prática e daqui a pouco vai ser exigido que tenha Conta como é que isso está deixando os investidores, as pessoas que colocam os imóveis à venda ou para aluguel, como é que isso está impactando? Parece que até 2000
daqui em 2 anos mais ele começa na prática. 2026 vai ser tipo um ensaio e 27 começa mesmo a ser cobrado é quase que uma radiografia do que está posto na mesa, ninguém pode mais postergar a escrituração, tem um monte de... Conta aí, como é que isso está mexendo com o setor, como é que isso vai ser debatido nesse evento? Isso é muito importante, porque é o seguinte, você sabe exatamente onde você está pisando, né? A gente está falando da legalização, da regularização, da regulamentação e da transparência de cada empreendimento. Ou seja, você vai ter acesso a diversas informações no curtíssimo prazo para saber exatamente, vou pegar um gancho que você falou, da radiografia daquele condomínio. Dentro dessa radiografia vão apresentar algumas chagas que precisam ser curadas, qual vai ser o remédio para cada chaga e, curando isso, qual vai ser a saúde daquele condomínio. A gente está falando de uma coisa que é de primordial importância, não só para quem investe, para quem quer comprar, para quem quer alugar, mas para o segmento como um todo. Quanto mais robusto for o conglomerado de informação que a gente tem, mais seguro é para todo mundo. Tanto para quem constrói, como para quem compra, como para quem negocia. Ou seja, segurança é muito jurídica, importante. né? Isso, exatamente. E, doutora Ponzi, e existe um receio nesse debate sobre a Receita estar olhando mais de perto de que os municípios aumentem, eventualmente, porque você vai ter ali um aumento do imposto, não é? Aí a reforma tributária dá um redutor. Qual a expectativa de vocês? PTU, ITBI, alguma coisa pode mudar no plano municipal em função dessas alterações todas? Isso já está um pouco desenhado. Mas, assim, dando uma visão mais até de quem compra, né, e da pessoa que investe no mercado imobiliário, está todo mundo um pouco reticente, né? Está todo mundo um pouco seguro. A gente teve até alguns debates lá dentro do Secov sobre isso. A gente trouxe alguns advogados para falar, porque o pessoal da área imobiliária em si, né, as administradoras de imóveis, e até também o pessoal das construtoras ficam com um pouco de receio, porque quando começa a fechar muito o cerco para o investidor, realmente as pessoas tendem a colocar o pé no freio, né, e entender como é que vai, querer entender como é que isso vai ser tratado daqui para frente. Perfeito. Deixa eu pegar agora ainda sobre o Congresso em si, né, que vai mesclando os assuntos da economia. 11 palestras e 4 painéis, nomes já confirmados. Júlio Paim, Jairo Martiniano, Alexander Mendes, Gustavo Zanotto, Elisa Rosenthal, Estela Hiroki, José Carlos Martins, Rita Von Hunt e Mariana Chukovski. Obrigado, ainda bem que a senhora está aí. A gente teve que aprender também o sobrenome dela. Daqui eu acho que vocês podiam destacar quem é que é mais interessante. Esse Rita Von Hunt. Qual é o personagem? Rita é um personagem, realmente. Ela a palestra dela é incrível. A gente já teve a oportunidade de assistir em São Paulo, né? Ela vem para fechar o nosso congresso. Fechar mesmo, né? Isso, ela é a última palestra. Eu não vou dar muito spoiler, não, para as pessoas ficarem bem ansiosas e quererem ficar até o final. Mas o que eu posso dizer, assim, que eu tenho certeza que vai ser uma palestra incrível, né? Desses nomes aí, a gente tem Júlio Paim. Júlio Paim é do Síndico Net, né, do portal. Ele vem com alguns números do setor condominial e também do setor imobiliário. Estela Hiró, que vai falar sobre cidades inteligentes, um pouco do que a gente estava tratando aqui, né, como é que funciona essa questão, realmente, na prática das cidades inteligentes. Mariana Chukovski, ela fala um pouco de ESG, né, sustentabilidade, dentro do mercado imobiliário, que eu acho assim, um tema super interessante, super atual, e que grande parte do público fica se perguntando como é que eu vou implantar um ESG dentro da minha empresa, dentro do meu condomínio. Lembrando que a grande parte dessas empresas, né, dos executivos que estarão no Congresso, são empresas familiares, então não são empresas enormes. E aí fica essa pergunta, mas ela vai poder responder isso bem lá no Congresso. E temos também convidados internacionais, referências no setor, né? Juan Carlos Latorre, do Chile, e Luiz de Prado, da Espanha. Isso, são 2 nomes incríveis. O que eles fazem? Por que eles se destacam? Conta pra gente. Isso, os dois trabalham com o mercado imobiliário, um mais na área condominial e o outro no mercado imobiliário em si. E eles vêm também para dar uma visão internacional para a gente que está aqui no Brasil,
para a gente conseguir entender como é que eles tratam isso lá fora e trazer, fazer um benchmark, né? Trazer um pouquinho de tudo que eles têm lá fora de bom aqui, internalizar isso aqui no nosso mercado. Show. Tiago, coloco você agorinha na fita aqui, mas antes deixa eu contar um negócio engraçado. Eu falei aqui de Luiz de Prado, eu viajei para a Espanha uma vez, né? Não tive tempo nem coragem de ver as touradas, mas como é um negócio bem tradicional, eu trouxe um cartaz. E ele é vendido nas praças, né? E tem um espaço lá em branco. Tem um nome de toureiros famosos, tem um espaço em branco que é para você, tipo, botar um decalque com o seu nome. Aí o povo, você vai botar o quê? Seu nome é Jamil do Melo ou você não é toureiro? Calma, rapaz, eu vou... O nome da minha senhora é Maria Luísa, né? Borges Lins e Silva, é portuguesa. Aí eu sou Ramiro de Luísa. Aí tá lá até hoje. O cara chega e olha assim. Eu morei na Espanha. Esse de Prado aqui me lembrou. Mas isso é uma leseira, perdão. Vamos em frente. Deixa eu te perguntar aqui. O que mudou em 2 anos? Porque esse evento tem essa coisa de ser marco, né? Você... A cada 2 anos, vem para uma cidade, lembra o Momento Master de basquete que sai para fazer turismo e jogar, voltar a ser criança novamente. Mas tem a oportunidade de ver as inovações que surgiram ou as disrupções nesse modo de operação das empresas ou do mercado. Você que acompanha, você que é especialista, que é muito bem informado nessa área, o que é que dá para destacar do último para esse que vem agora? É possível? Do último evento? Sim, do último congresso e com esse agora. Olha, como a Ponzi destacou, a gente está falando de ESG, porque é um tema que precisa ser realmente adaptado para o mercado de uma forma geral. Essa questão que a gente estava conversando agora sobre as brigas condominiais por conta das inovações também vai ser destacado bastante. E esse ambiente que a gente está pegando internacionalmente falando é muito importante, porque é o seguinte... Os problemas eles também são internacionais, mas também as soluções. Então a gente acaba aprendendo com o nosso vizinho, seja de outro continente, seja de outro país, como é que eles se comportam em determinado momento, de acordo com determinadas circunstâncias. Até porque a gente toma decisões geralmente baseado naquilo que a gente tem em mãos. E o mais interessante de tudo é a gente aprender com os erros dos outros e também copiar os benefícios com que os outros aprenderam com os seus próprios erros. Então, assim, é um conglomerado de palestras que compõe uma saladinha de letras e de números que o tempero vai ser muito bacana, tanto para quem gosta de investir no mercado financeiro como um todo, voltar para o mercado imobiliário, tanto para quem é síndico, tanto para quem gosta de construir, quanto para quem gosta de comprar, ou seja, vai ser uma coisa muito interessante. Perfeito. Marta, a gente falou ainda há pouco de sua palestra, que vai destacar questões relacionadas às plataformas de locação por temporada. Eu tinha anotado aqui, Airbnb, como é que impacta... É polêmica no setor porque, de repente, briga com o hotel, briga com aquele sujeito que compra para ser investimento, né? Como é que isso vai ser debatido ou é visto hoje no setor? Exato. É por isso que um dos temas da palestra, dentro da palestra, a gente vai falar sobre questões polêmicas. A Airbnb é um tema extremamente polêmico, né? Porque o que acontece hoje em dia é que existem alguns empreendimentos que eles são criados para essa prática, né, da locação por temporada, por diária. Só que o que as pessoas estão querendo fazer é trazer o Airbnb para dentro de condomínios que eles são residenciais, né, por natureza. E aí começa um debate por conta da questão da segurança, realmente. Infelizmente, a gente entende que algumas pessoas alugam, né, essas unidades para olhar o condomínio, outra, para o condomínio receber essas unidades de locação, essas pessoas, ele tem que estar preparado. Então, você imagina um condomínio que não tem nenhuma portaria e receber entrada e saída por diária de pessoas, né? Porque um condomínio que ele é voltado para o Airbnb, a gente costuma instalar sistemas de segurança, sistemas que cadastram essas pessoas. As pessoas que estão trabalhando dentro do condomínio, eles estão acostumados e eles estão preparados para receber essa demanda, né, de pessoas de fora. Então, existe toda uma logística para esse tipo de condomínio. Isso. Na hora que a gente coloca uma unidade, 2 ou 3, em um condomínio estritamente residencial, né, para fins residenciais, isso dá uma salada gigantesca. E aí começa um debate, né? A gente teve recentemente aí uma discussão sobre isso e uma ação que foi ganha.
que foi justamente num condomínio residencial, proibição, o juiz proibiu o Airbnb dentro de um condomínio residencial, né? Isso gerou aí, até recentemente, um grande debate no setor, mas é isso. A gente que está dentro do setor, né? Eu, no caso, que sou bem da área de condomínio, eu entendo que a gente precisa tratar por conta da questão da segurança. Mas, para entender, então, isso na norma do condomínio tem que estar registrado. Tem que não pode. Você pode até comprar, mas não pode colocar para alugar. Isso a gente já na convenção, sabe que não é? Na convenção. A convenção do condomínio é a lei Soberano. interna, né, do condomínio, daquele determinado condomínio. Naquela convenção, ela já vem dizendo, E se esse o condomínio é sujeito comprou misto. antes, como é que faz? A convenção ela é feita antes da venda. Sim, É a construtora que faz. Pode acontecer de permitir antes, a partir de agora não pode. Como é que faz aquele sujeito que já comprou? Aí vamos para o debate. Isso vai estar no painel. Isso vai estar no painel. Do mesmo jeito que PET também. PET está levantando uma discussão muito grande. Sério? Sério, eu acompanho... Um bichinho, rapaz. Não pode. Eu acompanho... Você tem pet? Tenho sim. E assim, eu sou fã de pet, na forma geral. Mas a gente tem que entender que as outras pessoas às vezes não gostam. E, venhamos e convenhamos, dependendo da área, a circulação ela não é bem vista para todo mundo. Eu acompanho alguns condomínios, principalmente no litoral sul daqui de Pernambuco e norte de Alagoas, que está tendo um boom muito grande. Que aí o grande embate é justamente a questão do pet. Porque tem gente que tem pet, não, eu quero levar para o meu apartamento. Aí não, pode levar para o apartamento, mas não pode ir para a área comum, tem piscinas, onde tem criança. Não podia fazer uma segregação assim, ó, vou fazer agora só para quem gosta de pet. Condomínio pet. Não é? Pet friendly, Seria sabe? outro. O que a gente Tem faz, não? Tiago, é regulamentar realmente, né? É porque, infelizmente, tem pessoas que não gostam das regras. Mas, assim, no Brasil, se tiver... exato. E aí, se estiver bem regulamentado, bem debatido, a gente não vê tanto problema. O problema vai se dar quando a pessoa não quiser seguir a regra. Aí, realmente... Né, porque já é um problema, vamos dizer assim, a mais dentro do condomínio, que tudo gira em torno de relacionamento, de pessoas. Né? Então, a gente vê esse problema de pet, é de relacionamento. Pessoa que não quer seguir regra. Problema de garagem, é de relacionamento. Pessoas que não querem seguir regras. Né? Então, a partir do momento que as pessoas entendam que aquilo é uma comunidade, né? Não é, você não toma uma decisão, as pessoas tomam uma decisão dentro do condomínio pensando no que é bom ou não para ela. Quando as pessoas girarem essa chave e tomarem decisões dentro do condomínio, pensando que aquilo vai ser bom para o condomínio, talvez nem seja tão legal para ela, mas para o condomínio vai ser bom, a gente acaba com todas as discussões de condomínios. Tem que olhar com mais empatia, né? Exato. Aí vocês falando aí sobre o Airbnb e regras e tal, eu lembrei na época da pandemia. Na minha rua teve uma rave. Não, na verdade, estava parado lá, né? Estava parado lá, uma casa grande com piscina. E ninguém alugava, porque de repente o preço podia estar muito caro, ou a demanda muito grande. E de uma hora para outra, todo mundo na sua casa, no nosso apartamento, né? E de frente a essa casa enorme lá foi alugada. Aí a gente, que beleza, vai ficar mais movimento na rua, porque não está um imóvel parado, né? Mas, meu amigo, final de semana era 24 horas de pauleira. E... Doa quem doer. Exatamente. Aí disse, como é que esse povo consegue? Só pode ser droga, que fica assim, permanentemente. Foi preciso, eu acho que alguns moradores, eu sou muito resiliente, nem não liguei, mas alguém ligou para a polícia, só parou no cacete lá. Chegou o pessoal, disse, ou desliga essa porcaria, aí a gente vai levar o som. Isso tem a ver, né, com educação, civilidade. Exato. A pandemia levou a gente a refletir muito sobre Foi isso. Foi bom, então? Foi. Para o nosso mercado, inclusive, a pandemia foi muito boa, porque as pessoas ficaram dentro dos condomínios e começaram a entender, a valorizar o síndico. Né? Surgiram muitos síndicos profissionais na pandemia, porque os síndicos moradores eles não quiseram mais essa responsabilidade, porque realmente era uma loucura. Todo mundo dentro de casa. De tarde e noite, né? Olha, as pessoas estavam trabalhando em casa, estavam morando sem poder sair de casa, crianças estavam tendo aulas online em casa. Então, era mãe com filho querendo descer, que o menino não aguentava mais ficar dentro de casa. E isso tudo, todos esses problemas batiam onde? No síndico. Coitado. E aí, coitado. Mas aí, de certa forma, foi bom porque as pessoas começaram a entender, né, a importância da vivência em condomínio, da vivência comunitária e do papel do síndico, como ele é importante,
né, para aquela comunidade. E por isso também surgiu muito o síndico profissional, porque teve síndico morador que disse assim, não aguento mais tanto problema, né? Mas foi uma bem, né? isso, mas foi uma época que cresceu muito. E a pandemia trouxe também uma mudança muito grande na mentalidade do mercado imobiliário para quem investe. Por que isso? Antes da pandemia, eu vou pegar alguns eixos bem robustos, como é o caso, por exemplo, de São Paulo, as pessoas estavam preferindo comprar imóveis ou estúdios menores, próximo do ambiente de trabalho, porque assim, você trabalha 8, 12 horas por dia, só chega em casa para tomar banho, comer, dormir, acordar e trabalhar novamente. Então, a gente viu esse boom. E, ao mesmo tempo, a gente viu, por exemplo, até hoje, acho que o metro quadrado mais caro de São Paulo é Faria Lima, Itaim, Jardins, que é justamente o polo de negócio que acontece em São Paulo. Durante a pandemia, a gente viu esses polos caírem, porque ninguém estava indo para o trabalho, esses arranha-céus ficaram lá a esmo, as pessoas quebrando o contrato, e a configuração do apartamento começou a mudar. Por quê? Maior. Mais crianças em casa, inclusive os casais estavam se conhecendo, né, depois de 5 anos de casado, porque as pessoas passavam... Muitos casamentos acabaram. Eu não sabia que isso era tão chato ou tão chata, né? Assim, eu passava 1 hora só por dia contigo, eu estou passando 12, não existe. Então, o que aconteceu? As pessoas estavam começando a entender que, poxa, eu preciso de um imóvel maior para poder trafegar, preciso de um quarto que vai virar um escritório. Tanto é que, a partir da pandemia, algumas imobiliárias, algumas construtoras, alguns empreendedores, de uma forma geral, investidores nesse mercado, estavam focando em ou apartamentos e imóveis que já apresentavam um coworking embaixo para você fazer reuniões e trabalhar na parte de baixo, ou até mesmo dentro do apartamento, aquele quarto que ele foi feito para ser escritório. Não era um quarto que você transformou no escritório. Toda a configuração dele já foi feita, a altura de tomada, tudo certinho, já pensando no escritório. Ou seja, a pandemia foi um processo de ruptura, não só social, econômica e financeira, mas também, principalmente, para segmentos que precisavam se adaptar, que outrora eram 100% presenciais. Recife sofreu muito, principalmente no Recife Antigo, aqueles prédios enormes, principalmente voltados para a tecnologia, que as pessoas até hoje estão de home office e entregando 30%, 40% mais do que entregavam anteriormente. Então, as pessoas se adaptavam. Hoje mesmo a gente veio aqui perder uma enorme hora no trânsito, porque está tudo parado, né? Se a gente faz remotamente, se bem que esse contato, olho no olho, não tem igual, né? Para vocês não é muito bom, porque aqui feio, mas aqui tá uma beleza. Também teve imóvel também de segunda casa, né, Tiago? De praia, de campo, né? Teve um boom bem grande. Muita gente foi para Gravatá, aqui no interior da gente, aspas, mesmo sem poder sair de casa, mas é melhor você sentir o cheiro do mar, estar de frente para o mar ou para o campo, do que você ficar olhando concreto o tempo todo e a casa não era adaptada para você. Então, assim, tem que ter esses momentos de você apreciar a natureza. Mas voltando para o evento, que é a coisa aqui a ser destacada. Jornada de conhecimento, trocas e networking. Esse é outro aspecto importante que a gente tem que debater aqui. Vocês vão estar trazendo empresários e profissionais do setor imobiliário, administradores de condomínios, gestores e diretores de empresas, loteadores, né, incorporadores e corretores, síndicos e gestores de condomínios residenciais e comerciais. Existe uma expectativa de negócios? Não, né? Mas juntando tanta gente assim, o que é que sai de bom para a economia local ou regional, que também vocês podem estar trazendo, já que é mais próximo aqui? Eu sempre acho que todo encontro, Jamildo, ele traz, sim, uma perspectiva de negócio, porque você vai conhecer novas pessoas. Dentro do Congresso, a gente vai ter algumas áreas de networking, né? A gente tem uma área também mais VIP com coworking lá dentro. Então, eu acredito que quando se juntam várias pessoas, elas se conhecem, pessoas que a gente acabou de falar, né? Quando a gente está olho no olho, às vezes eu sei quem é Jamildo, mas eu nunca o conheci pessoalmente, e aquele é um momento, né, de troca de informação, de uma conversa, de você chegar perto de uma pessoa até que você admira do mercado, mas que você não tinha possibilidade de conhecer, uma pessoa que é de fora, né, daqui do nosso ciclo de Recife, porque, como eu falei, vem pessoas de fora, e você admirava, você já conhecia, você já via pelo Instagram,
Instagram, mas você não tinha a oportunidade de conhecer ela pessoalmente. Então, é realmente uma oportunidade única de networking, né? A gente vai ter os horários dos coffees, dos almoços. No final do Konami, né, no dia 30 à noite, a gente tem uma festa, uma super festa de encerramento, né, que também vai ser um grande momento dessas pessoas se confraternizarem. No primeiro dia, a gente também tem o happy hour, né, quando acabar, a gente vai ter ali um momento de conversa, de troca de informações. Então, assim, é uma excelente oportunidade para tudo, para a gente aprender, para a gente se comunicar, para a gente conversar com pessoas, né, do nosso mercado e trocar muita experiência. Falar nisso, dar um abraço para o Márcio Gomes, que fez aniversário essa semana, né? Isso, ontem. E vai estar capitaneando esse evento. Exatamente. Fala do network, Márcio. Olha, o network é importantíssimo, ele vai acontecer sempre, principalmente no segundo maior evento em linha reta da América Latina, né? É impossível isso não acontecer. Até porque não é só a questão de conteúdo que a gente está trazendo, a gente está trazendo diversos tipos de insights e oportunidades com pessoas que são referências nas suas respectivas áreas. E aí tem a troca de experiência, tem a troca de cartão, tem o aperto de mão, tem as possibilidades. Ou seja, durante o evento, não é só a questão do palestrante ou do painel que está em cima do palco com as pessoas que estão assistindo. Elas em si, elas já conversam, a gente vai ter fornecedores e clientes, potenciais clientes dentro do evento, ou seja, a gente está falando de centenas e centenas de pessoas todas as horas cruzando por você. Ou seja, você só não faz negócio se você realmente não quiser. A ideia é trazer conteúdo, mas também, principalmente, fomentar outros negócios e outras oportunidades para todo mundo sair ganhando. Pode ter lançamento? Pode ter lançamento em paralelo? Lançamento de quê? Imobiliário. Ah, com certeza. Com certeza. A gente está aberto a tudo. Porque, de repente, se você é investidor, se você tem dinheiro sobrando, opa, tem uma oportunidade aqui. Não, e outra coisa, imóvel, ele é um dos maiores investimentos que a pessoa pode ter, principalmente em época de incerteza. Eu vou trazer, por exemplo, dados recentes. A gente tem incertezas tanto nacionais como internacionais. Estados Unidos, China, guerra Ucrânia-Russa. Isso está fazendo com que os grandes investidores internacionais recorram para imóveis, ouro e uma coisa nova chamada Bitcoin. Uhum. Os investidores... Mas isso é muito arriscado, né? O cara desaparece com o teu dinheiro. Não, a casa é mais difícil. Não, mas depende de onde você deixa o seu dinheiro. Por exemplo, Bitcoin, é mais fácil você tê-lo em casa, guardado em um aparelho, parece um pendrive, que ele não fica na nuvem, não fica na internet, não fica em canto nenhum, do que, por exemplo, uma casa ela pode ser invadida, se for nesse ponto de vista. Entendeu? Então, os investidores eles estão correndo para aquilo que eles têm segurança de que não vão tomar dele. Então, residência, ouro e Bitcoin. E os nacionais, da mesma forma. A gente vê, não à toa, o preço dos imóveis vem crescendo bem acima da inflação. O preço dos aluguéis crescendo basicamente 3 ou 4 vezes da inflação, porque as pessoas estão querendo ou comprar ou alugar bons imóveis. E isso traz muitas oportunidades. Legal. Você falou aí de investimento, me lembra aqui, juros. Com o aumento da taxa de juros e a expectativa para 2026, parece que é um pouco declinante, né? Se Isso. arrumar as contas e tal, a gente nunca sabe se Esse é o risco Brasil que eu falei. Vai reconfigurar a atratividade do crédito imobiliário, tanto para mutuais quanto para investidores. Quais segmentos? Alta renda, média, habitação social serão mais impactados? Lembrando que essa semana teve um evento na Bolsa de Valores lá de São Paulo e lá em São Paulo. a Moura, você acompanhou, a Moura do B estava presente e disse, olha, confiança do comprador, confiança em quem produz o imóvel, né, faz a diferença. Não é, às vezes não é nem o preço, porque o sujeito, como você disse, sabe que aquilo é um ativo permanente. Isso. Fala um pouco dessa expectativa. Olha, os juros no Brasil ele é um reflexo muito grande do risco país. E também a gente leva em consideração como é que a gente se torna atrativo para os investidores internacionais. O que é que significa os juros? Os juros ele está elevado por algumas razões. Eu vou trazer as principais. Primeiro, o risco fiscal. O que é um risco fiscal? Para traduzir para o pessoal que às vezes o economês é chato para caramba, né? Mas o risco fiscal, vamos imaginar uma família, onde uma família ganha 10 mil reais, certo? E aí ela ganha 10 mil reais, estava gastando tudo certinho, aí vamos comprar um carro, vamos financiar um imóvel, o cara quer viajar, quero isso, aí o cartão de crédito deu 15. Ele, caramba, ganhei 10, 15, aí botei no rotativo, parte do cartão, aí eu comecei a comprar no cartão e o cartão deu 17, e ele ganhando 10. O que é que está acontecendo com essa família? Ele está ganhando a mesma coisa, está gastando mais, proporcionalmente falando, e está aumentando a dívida daquela família.
Quando essa família vai para um banco pegar empréstimo para quitar aquela dívida ou tentar renegociar, o risco daquela família é alto. E aí, os juros que vai ser cobrado por empréstimo vai ser condizente com o risco daquela família. O Brasil é a mesma coisa. O Brasil está gastando mais do que arrecada. E olha que a gente está arrecadando muito mais nos últimos 2 anos, quebrando o recorde. E olha que não é Recife, tá? É Brasil. Se fosse Recife, era a maior arrecadação em linha reta da América Latina. Mas a gente está quebrando recorde com relação a isso. E o risco do país está muito alto por conta disso. Além do que, lá fora, as expectativas com o Brasil também eram outras com relação a organizar essa casinha. E aí é o que a gente chama de Prêmio Brasil. Prêmio Brasil é, se eu te emprestar dinheiro, Brasil, quanto é que você me paga, já que você é tão arriscado? Ele, não, eu te pago 1%. Ele, não, 1% eu não quero, 1% eu ganho no Japão, ganho na Alemanha. Não, 4%. Não, 4% eu ganho nos Estados Unidos, que é uma economia forte. Não, eu te pago 10%. Não, 10% eu pago em tal país. Te pago 15%. Pronto, 15%, beleza. Ou seja, os juros está diretamente relacionado com como é que a gente está sendo enxergado em termos de risco. E aí, esse risco fiscal também se traduz em inflação, porque como a gente está gastando muito, e principalmente colocando dinheiro público, o consumo está latente, a gente está no pleno emprego, ou seja, as pessoas estão consumindo também. Não à toa, é até contra-intuitivo. A gente está com uma taxa de juros elevadíssima, e a gente vem quebrando recorde de consumo, quebrando recorde de diversas outras coisas, o preço dos imóveis crescendo, não tem estoque para os próximos... Se brincar, se a gente parasse de produzir hoje, a gente só teria estoque para os próximos 8 meses, ano que vem já não teria apartamento para quem quisesse, e ao mesmo tempo a gente tem um super endividamento das famílias, porque está caro consumir. E a gente tem um recorde de inadimplência, ou seja, nome sujo já no SPC e Serasa. E aí, quando a gente leva em consideração os juros para 2026 vão cair? Sim, vão cair, pelo menos é o que o Galípolo, que é o presidente do Banco Central, está sinalizando. Ele está aparentemente muito sério com relação a segurar a inflação. Os indicadores estão dizendo que a inflação tende a cair. Teoricamente, a gente vai ver uma organização das contas a partir de 2026, e aí é o que a gente chama de curva de juros. O que é uma curva de juros? Hoje a gente tem 15%. Lá na frente, quanto é que está sendo projetado os juros? A curva ela é ascendente, a gente está projetando algo em torno de 17%, 20%, ou ela é descendente, 13%, 12%. A curva ela é descendente, ou seja, para 2030, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a perspectiva do mercado já coloca a taxa de juros na casa de 8%, 7,25%. O que é que isso traz para o mercado imobiliário? Ora, se juros de 15% as pessoas estão comprando, estão alugando, imagina com a tendência de curva de juros de queda. Ou seja, a gente pode estar falando de um momento muito mágico. Seria um boom, realmente um boom. Seria um boom, agora a gente tem que ter muito cuidado com os booms. Uma coisa é um boom imobiliário, outra coisa é uma bolha imobiliária. Bolha imobiliária a gente já acompanhou no mercado norte-americano, 2008, 2009, que foi um estrago generalizado internacional. Bolha imobiliária a gente está acompanhando na China neste exato momento. Pouca notícia fala sobre a China, mas existe uma bolha imobiliária por lá, tanto é que os grandes empreiteiros estão quebrando, o mercado imobiliário lá da China está apresentando preços e retornos cada vez mais pífios. No Brasil, o boom imobiliário pode ser uma grande oportunidade. Agora, se a gente injetar dinheiro, se a gente construir de maneira sem planejamento, e as pessoas gastarem mais do que realmente podem. A gente teve um programa do governo agora, recentemente, incentivando o acesso ao crédito, através, inclusive, da poupança. A gente viu o acesso ao crédito através da própria Caixa Econômica Federal, que até 2024 só financiava 70% do imóvel, passou a financiar 80% e aumentou a faixa para mais de 2 milhões, quando era 1,5 milhão. Ou seja, a gente está dizendo, olha, vamos comprar, eu estou te ajudando a comprar. O problema é, vamos comprar, mas você está inadimplente. Vamos comprar, mas você está super endividado. O boom imobiliário se torna bolha imobiliária a partir do momento que a gente não consegue vincular a educação financeira, acesso ao dinheiro com planejamento financeiro. E aí, daqui a uns 7 anos, 8, 10 anos, quem comprou o imóvel vai ter que vender o imóvel, a Caixa vai tomar de volta. Isso, inclusive, a gente acompanhou isso aqui no nosso país há mais ou menos uns 10 anos. Deu aula. Eu passei deu aula, parabéns. Aí, eu passei da metade, já deveria ter ali há uns 15 minutos feito o registro dos nossos patrocinadores. 2D Telecom, eu não consigo mais deixar de citar porque está ali na tela. É a empresa de telefonia que garante a gente com uma internet sustentável, porque é incrível, a gente está no bairro do Recife, um bairro de tecnologia, mas às vezes a rede deixa você na mão. E o Instituto Geduc, que promove concursos e seleções, empresa conhecida pela integridade. Deixa eu perguntar aqui, aproveitando, sobre reformulação da lei do uso do solo recente. Vai ter algum impacto para vocês? Porque a prefeitura montou a engenharia
inspirada numa coisa que aconteceu no Rio de Janeiro com muito sucesso. Você falou em boom, teve um boom enorme lá no mercado construtivo. E, na prática, para as pessoas que não acompanham, você está dizendo para o mercado imobiliário de construção de Brasília, perdão, de Boa Viagem. Sim. Quem quiser construir mais alto lá, um gabarito maior, vai ter que comprar créditos aqui na ilha do Recife, seja em Boa Vista, seja em Santo Antônio ou São José. E com isso você vai financiar, quem sabe, uma recuperação a médio e longo prazo e colocando em oferta mais unidades habitacionais. Ajuda, atrapalha, você está falando que não tem muitas para consumir, isso acaba elevando o preço, o que é ruim, né? Se você elevar demais, as pessoas não vão ter tanta facilidade de investir. Quem responde? Posso responder da parte... Eu vou deixar a Tiago responder a parte de economia, mas em relação à parte de condomínio em si, né? A gente até estava conversando um pouco mais cedo sobre isso. O que a gente precisa, realmente, na hora que você lança mais imóveis, né? No local que seja, se tratando diretamente aqui do Recife Antigo, né? A gente tem aqui imóveis muito antigos, imóveis que não têm estacionamento. A gente está num bairro que ele ainda não é tão seguro, né? A prefeitura, o governo, ele está olhando para isso, mas ainda não temos tanta segurança. Então, a gente, para que isso dê certo, realmente, a gente precisa trabalhar o todo, né? Não adianta você baixar o valor de imóveis, incrementar a compra, se você não tem um bairro seguro. Não adianta você não ter uma padaria, né, para que a pessoa que more não tenha onde comprar ali aquele... Tem até um, eu fiz mais cedo, por conta do medo de assalto. Eu falo padaria porque tem gente que quer comprar pão todos os dias, né? Então, assim, um comércio local ali perto, locais seguros para estacionamento, já que esses apartamentos, esses condomínios, eles não têm estacionamento, então vamos criar estacionamento, vamos criar mobilidade, vamos criar locais de bike ou locais de um transporte, melhorar o transporte coletivo, né? A gente está na Veneza brasileira, e a gente não tem um transporte marítimo, né, que seja contento. Eu sou do tempo da lancha da CTU. Tu lembra? Perdão, da lancha da CTU, Companhia de Transporte Urbano. Laranjinha. O Recife era tão pequeno que a gente saía ali da Casa da Cultura e chegava no... O outro pia ficava na frente do ginásio pernambucano. E já estava feliz da vida, a gente fez uma viagem enorme. E a gente poderia voltar a ter isso, né, Jamildo? A gente não tem nenhum, assim, um transporte que realmente funcione, né, nos nossos rios, que facilitaria bastante a mobilidade, né? Hoje, para a gente vir aqui, a gente sofreu... Com assoreamento não dá, né? Exatamente. Então, assim, precisa realmente ter outros olhares. Não é só vamos colocar o pessoal para morar, vamos vender, vamos melhorar, né, fazer retrofit naquelas unidades, se a gente não dá estrutura para as pessoas morarem ou trabalharem naquele local. Então, eu acho que é um olhar muito maior, né, do que só coloca ali e vamos ver no que é que dá. E lá, Márcio? Olha, tem alguns índices que a gente pode pegar, tá? Vou trazer alguns extremos, mas eu gosto de me basear justamente naquilo que é bom. A gente estava conversando antes de Balneário Camboriú. Não é a praia mais bonita do mundo, bababá, mas é um metro quadrado altamente valorizado. E por que se valorizou? Porque quem estava lá proveu, primeiro, segurança, ou seja, onde tem segurança as pessoas se sentem mais tranquilas, não só para morar, mas para abrir empreendimentos. E aquilo ali virou um ecossistema. Por que virou um ecossistema? É como se fosse um astro de brilho próprio, onde existem outros que giram em torno. Então, as cidades, os municípios, os bairros adjacentes já estão se valorizando bastante por conta disso. Uma coisa que a gente poderia levar em consideração aqui era, primeiro, focar na segurança. Esse crédito que você consegue para fazer um retrofit, para fazer um investimento aqui no bairro, aqui no centro da cidade, seria bacana, principalmente porque se a gente for voltar uns 40 anos, não que eu estava aqui, mas as fotos e os vídeos mostram isso. Recife era muito pujante, a gente via um comércio muito forte aqui. Antigamente só existia o Shopping Center Recife, lá em Boa Viagem, e tudo se resumia a você trafegar aqui dentro e você se sentir seguro, as coisas aconteciam, tudo era mais tranquilo anteriormente. A gente foi perdendo essa segurança, a gente foi perdendo para outros bairros, para outras localidades,
e tentar atrair para cá, isso é bacana. Agora, existem alguns passos a serem dados antes da construção de uma forma geral. Como eu falei, segurança, transporte, mobilidade e outros tipos de atrativo. Quem fez isso há umas décadas atrás e hoje colhe muito bem os frutos é aquela, vou chamar de cidade, chamada Manhattan, lá em Nova York. Né? Você não, até determinados locais só pode entrar táxi, você não pode entrar com carro. Então, existe um grande centro comercial e de negócios que acontecem por lá. Ele foi projetado e anteriormente era um bairro que não era muito bem visto, né? Algumas décadas atrás. E, poxa, está falando de década? Claro, estou pensando em plantar uma árvore hoje para colher os frutos amanhã. É impossível a gente recuperar o centro do Recife em 2 anos, 3 anos. Você pode atrair investidores para plantar para daqui a uns 15, 20 anos os nossos filhos, nossos netos terem orgulho da gente. Vai ficar pro meu neto. A gente fala muito de inteligência artificial, aí eu fiz essa pergunta aqui, se for babagem, me corrijam. Até que ponto a digitalização, contratos eletrônicos, tours virtuais, virtual, inteligência artificial em avaliação, vai transformar o modelo tradicional de corretagem imobiliária nos próximos anos? A parte digital já está... forte. Vai ter alguma coisa, debate sobre isso? Vamos ter debate sobre a inteligência artificial. E já está bem forte, né? Tanto no setor imobiliário em si, como no setor condominial, né? Dentro de condomínio, a gente já tem prestações de contas 100% digitais, a gente já tem entrega de... Tem condomínio que trabalha já com papel zero, né? A gente não entrega mais o papelzinho para ninguém. E na parte imobiliária, a gente já vê, inclusive, imobiliárias fazendo um tour 360 graus, né, das unidades que estão lá. Você já entra, já coloca o óculosinho 3D. As construtoras, você vê muito isso já. Você vai... O imóvel está no chão, né? Então, tem muita gente... Quando eu comprei um imóvel, meu pai disse assim, você não comprou imóvel, você comprou areia, sabe? Há um tempo atrás. Mas hoje você compra, você coloca o óculos, você vai comprar, né? Você vai colocar o óculos e você vai entrar aquela unidade que você deseja e vai fazer um tour virtual. Então, isso ajuda muito o setor, porque tem gente que realmente não consegue ver na planta, né, o que é que ela poderia estar comprando. Da mesma forma que isso vai ajudar muito também os condomínios. Já está ajudando. A gente tem assembleia virtual, a gente tem prestação de contas digital. Como você falou, não precisa mais sair de casa, se deslocar, né, para poder tomar uma decisão, para poder analisar uma conta de condomínio. Então, acho que vai impactar bastante. A senhora falando, eu lembrei que essa semana eu fui prestigiar o lançamento lá, imobiliário em Olinda, prédio bacana, que foi feito um retrofit. E aí eu pensei, tipo, dar uma olhada, não pode. Mas por quê? Não, na verdade, tem só o esqueleto. E aí, a partir de inteligência artificial, você coloca, sei lá, uma academia, você coloca alguma coisa de saúde. Ele, na verdade, é uma caixa que está disponível para você contratar lá. O andar vai ser uma sala assim, uma sala assada, você vai fazer, sei lá, o ginástica é um barato, né? Fica bem amplo. Então, realmente é muito interessante o uso da tecnologia. Antigamente, você tinha que ir no susto e olhar para lá, né? No susto foi ótimo. Em Dubai... Na fé. Na fé. Em Dubai, eu tive a experiência de fazer um tour virtual, né? Na Dubai, como era antes, como é hoje e como eles pretendem, né, que seja num futuro próximo, porque lá é tudo muito rápido. E aí você entra, é uma imersão, né? Você entra com óculos 3D e você consegue... É como se você estivesse caminhando ali nas ruas de Dubai. Lá atrás, aí vai passando, né, o tempo, e eles vão transformando, e você continua caminhando, e você vai enxergando como está atualmente. E o mais incrível é como vai ficar, como eles querem que fique. Então, veja, o que está lá está aqui também, né? Então, isso vai ser uma maravilha, a gente conseguir realmente enxergar. A gente, como administradora, a gente ainda está na prestação de contas digital, mas as construtoras já estão fazendo. Tem muito arquiteto também. Eu acompanho, faço consultoria para muitos escritórios de arquitetura, e que é o seguinte, eles treinam as inteligências artificiais, não só o ChatGPT, que é o mais famoso, mas a Manus, tem diversas outras, que ele pega lá o quadrado, isso. Né? Pega o quadrado, já tem um prompt correto que ele aprendeu
Ele foi treinado de acordo com digamos assim, a assinatura daquele arquiteto de uma forma geral. Ele treinou de acordo com diversos tipos de documentos que ele anexou àquela inteligência. Então, a inteligência sabe como é que ele funciona. E faz, olha, me dê 5 ideias de um estúdio de podcast que eu quero baseado em Nova York, um eu quero baseado em Dubai, outro eu quero baseado na Alemanha antiga, outro eu quero baseado no interior de Pernambuco, no sertão, e me deu design. Aqui são... E onde é que ficam os arquitetos? Então, o problema não é a inteligência artificial. O problema é o arquiteto que não utiliza a inteligência artificial. É a mesma coisa daquelas pessoas que trabalhavam com datilografia, e chegou ao computador. E fez, não quero saber de computador. Veja, chega um momento em que existe uma ruptura. A gente está vendo a pedra lascada da inteligência artificial ainda. A gente está engatinhando. Tem, não sei, 2, 3, 4 anos no máximo do que a gente conhece de inteligência artificial. Lógico que a inteligência artificial já existe desde a Segunda Guerra Mundial. Se brincar, antes da Primeira Guerra Mundial já existia inteligência artificial. Mas do jeito que a gente tem acesso a ela, 4 anos, 5 anos. A pandemia potencializou muito isso. Mas qualquer profissional, não é só arquiteto, qualquer profissional hoje que não utiliza a ferramenta da inteligência artificial para potencializar aquilo que você já é, está fadado a virar uma Kodak. Então, assim, esses que eu acompanho, muito pelo contrário, no lugar de levar, sei lá, uma semana, alguns dias para desenhar um projeto, leva horas. Porque a inteligência entrega 80%, 90%, ele adapta alguma coisa dali, pega, contrata aquele negócio 3D, faz o 3D e entrega para o cliente em 2, 3 dias. Eu costumo dizer, Jamildo, que tem que ter inteligência para saber usar a inteligência artificial. Né? Porque não é, a discussão grande é, então a gente não vai mais... a inteligência artificial vai tirar pessoas do trabalho. Não vai tirar pessoas, a gente vai modificar. A gente está vivendo uma segunda revolução industrial, né? Só que para IA. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai mudar a engrenagem. Então, aquela pessoa que só carimba, ela não vai mais carimbar, ela vai ter que usar a sua inteligência. Né? Então, eu acho que a gente vai ter que ser muito mais pensante, né, para poder... Porque a máquina ela vai fazer muita coisa. Né? Vocês comentando aí, veio um flashback, porque 1 ano atrás eu trabalhava no escritório, é como se fosse a continuidade A gente trabalhava no escritório lá de casa e era a continuidade da pandemia. Até que completamos 1 ano de empresa e na maior felicidade a gente disse, não, a gente tem que ir para um espaço físico. E essa sala aqui linda, a gente locou há alguns meses, e aí minha filha, como é que o senhor gostaria? Me conhece, eu adoro arte, eu adoro coisas bacanas, então tem que ser uma sala bacana, na altura dos nossos convidados. Aí, como é que ela resolve? Não chamou o arquiteto e botou no chat GPT lá, é assim, assim, assado, o que é que você acha? Não, tá bacana. Então, graças ao bom gosto da minha filha, a gente tem um ambiente bacana. E ela não é arquiteta. E não é. Mas a arquiteta brigou com ela, que a arquiteta que é amiga dela. Como é que você fez isso aí? Exatamente. E agora imagina ela com o background de arquiteto. E conjugamos a redação com a área do podcast. Então, estamos felizes da vida. Como a gente está feliz de receber vocês para falar desse evento. Tem alguma coisa que eu sou fraco como apresentador e como perguntador, que a gente não perguntou, que era relevante, que eu quero fazer no final aqui o registro novamente de todos os detalhes do congresso. O que é relevante que eu deixei de perguntar? Eu acho que a gente abrangeu tudo, né, Tiago? Uma pergunta que eu quero fazer, você vai para o evento? Claro. Sim, é uma pergunta que não quer calar. Estarei lá nos 2 dias prestigiando, trabalhando se for possível. Vai ser bacana, não tenho a menor dúvida que vai ser o segundo maior, que já teve o primeiro Congresso do Mercado Imobiliário da América Latina. Dia 29 e 30 de outubro de 25, no Recife, Expo Center. Maravilhoso o espaço escolhido, né? Porque você pode modular, ar-condicionado funciona. Estou até com pena do Centro de Convenções original, né? Calor triste. Não sei quando é que eu vou conseguir resolver isso. Né? Então, foi bem... E, do outro lado, ainda tem para quem quiser chegar de lancha, né? Ainda tem a Marina. Tem a Marina, o estacionamento também, né? Lembrando que tem estacionamento lá, porque algumas pessoas me perguntaram se tinha estacionamento. Já tem estacionamento ao lado, né, da Expo. Quem quiser também adquirir ainda os ingressos, a gente já está em cima, né? Tem que correr. A gente
entre em contato com o Secov. O Secov está com alguns planos, inclusive para quem quiser adquirir mais de um ingresso. Eu até recomendo para as empresas que levem as pessoas que trabalham, né, com vocês dentro da empresa, para as pessoas que trabalham, não só os executivos irem para o congresso, mas também as pessoas que trabalham dentro das empresas, para elas enxergarem o tamanho do nosso mercado, né? E eles vão conseguir ter pelo menos um panorama de vários temas do mercado imobiliário. Então, quem ainda quiser adquirir o ingresso, a gente tem, né? Entre em contato com o Secov e o Secov pode direcionar qual é o melhor tipo de Economy Card para você. Quando a gente eu falei aqui de Marina, eu lembrei de Amsterdã. Não sei se é bom para vocês, mas vocês vendem, alugam, administram tudo. Lá, em torno dos canais, tem pessoas que moram nos barquinhos, né? Isso. A gente vai chegar... o rio ainda não está assoreado, mas quem sabe quando resolver o rio, aí a gente tem aqui, né, espaço para colocar águas abrigadas na bacia. Quem sabe a gente não chega a esse requinte, vamos dizer assim. Isso. É verdade. Fecha aí, Tiago. Tu que é fera, já deu aula? Não, assim, reforçar o convite para o evento, que vai ser um evento interessantíssimo. Não vai ser somente, como a gente trouxe aqui, conteúdos e explanação, mas sim um lugar para fazer network, para fazer interação, para fazer negócios, para ver tendências e principalmente para pegar todos os insights que lá estão para a gente potencializar nossos respectivos negócios e atrair outros tipos de negócios. Ou seja, é negócio atrás de negócio, é conteúdo gerando negócio, é painel gerando negócio, é muita coisa gerando negócio, que é o que todo mundo quer. E a gente está falando na segunda maior cidade em linha reta que gera negócios, né? Vamos embora. Família Lima, pode encerrar por aí. Jairo, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi ótimo. A gente acaba